O Opinião Metrópolis de hoje traz as previsões do possível encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump. Odebrecht e Vorcaro são sócios em empreendimentos luxuosos em São Paulo. Médico explica a morte de fisiculturista Gabriel Ganley aos 22 anos. E mais, saiba como a pauta sobre a diminuição da escala de trabalho tem avançado no Congresso Nacional. Lembrando, você pode acompanhar o Opinião Metrópolis no YouTube e agora também no LG Channels, pelo canal 143 da sua Smart TV LG, onde você confere a programação da Metrópolis TV 24 horas por dia e de graça. Fique agora com o Opinião Metrópolis. Caso isso aconteça, a avaliação da campanha de Flávio é de que a narrativa ficará ruim para o político brasileiro que planejava usar um encontro com Trump para tentar superar a crise de imagem recente. A intenção de Flávio é usar a reunião para ofuscar as revelações dos contratos do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, para tentar demonstrar prestígio do cenário internacional. E tem outras agendas. Além do encontro com Trump, Flávio deve ter reuniões com outros membros do governo americano. Segundo aliados, estão previstas conversas com o alto escalão do Departamento de Estado. Inclusive, tem um vídeo que foi postado pelo portal metrópolis.com aí do Flávio embarcando para os Estados Unidos, para essa viagem, vídeo que vocês estão acompanhando aí. E eu já convido quem está voltando do intervalo dos canais da LG Channels para a gente continuar esse debate aqui sobre o Flávio Bolsonaro no nosso contexto Metrópolis. Deixa eu conversar um pouquinho com o Felipe sobre esse assunto, porque o encontro, Felipe, que seria importante para o Flávio, primeiro, por ser uma cortina de fumaça, para tentar esquecer um pouco esse assunto, né? Apaziguar um pouco esse assunto de Daniel Vorcaro, de ligação do Flávio com o Daniel Vorcaro e o filme do pai dele, porque no final das contas, Felipe, em português muito claro, quem bancou o filme do Jair Bolsonaro, praticamente 100%, foi o Daniel Vorcaro. Isso está muito claro. Até agora, eles falam de outros 10 financiadores, mas o que a gente vê é que 61 milhões de reais do Banco Master ou de Vorcaro, porque a gente ainda não sabe se saiu do Master ou se saiu do bolso de fato do Vorcaro, foram empenhados ali no Dark Horse, que é o nome da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vimos aí uma ligação muito próxima do Flávio com o Daniel Vorcaro e na semana passada, na quarta ou quinta, me corrijam aí se eu estiver errada, o próprio Flávio deu uma declaração dizendo que se encontrou com o Daniel Vorcaro pessoalmente, foi até a casa do Vorcaro quando ele já estava usando tornozeleira eletrônica, quando saiu da sua primeira prisão para dizer, olha, nossos negócios terminam por aqui, mas o dinheiro já estava investido lá no filme e assim permaneceu. Então, para ofuscar esse assunto, ele foi até os Estados Unidos tentar mudar um pouco a narrativa, porque ele entendeu que os encontros com Donald Trump são muito bem vistos aqui pelos brasileiros, como foi o último encontro no mês passado de Donald Trump com o presidente Lula. Foi muito bom para o presidente Lula, inclusive nas pesquisas de intenção de voto. Vamos ver se esse encontro de fato vai acontecer. Mas eu estava conversando aqui com colegas na redação, Felipe, dizendo que isso está com um cheiro diferente. Sabe quando você é jornalista e cobre há muito tempo política e você percebe que está estranho? Não me parece, se eu pudesse apostar, não me parece que essa reunião vai acontecer, viu? Pelo menos não agora. Unila, tem uma máxima, né, na política atual que falam que o Donald Trump é o maior aliado político do Lula, né? Sempre quando o Lula encontra com o Trump, ele melhora os níveis de popularidade dele, né? E tem um ponto também importante nisso tudo, né? A família Bolsonaro sempre vendeu a ideia para o Brasil, a sociedade brasileira, de que a relação com o Trump era a melhor possível, né? Tanto é que eu lembro quando o Trump taxou o Brasil e aplicou a lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, cassou o visto de vários servidores públicos do Brasil, o Jair Bolsonaro, né, pediu, né, para o governo brasileiro, para a justiça, liberar ele para ele negociar pessoalmente com o Trump, né, que ele conseguiria fazer o Trump mudar a ideia dele sobre o tarifaço do Brasil. E aí gerou, né, um tipo de burburinho dizendo da importância do Jair Bolsonaro ir lá para os Estados Unidos, tal, mas por pouco tempo, né? O Lula e o governo brasileiro, o primeiro Itamaraty, conseguiu contornar a situação. Em pouco tempo, o governo dos Estados Unidos deixou de tarifar
o Brasil deixou de aplicar a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, né? Então é um ponto interessante, Neila. O bolsonarismo vê no Trump como uma pessoa importante nesse processo eleitoral no Brasil. Então, no momento em que o Flávio Bolsonaro está sob os holofotes por conta do Daniel Vorcaro e do Banco Master, poucos dias depois da reunião do Trump com Lula, né, o Flávio Bolsonaro está indo para os Estados Unidos para mostrar, né, de certa forma, ao seu eleitorado que a boa relação com o Trump continua. Só que o problema é que os Estados Unidos estão no meio de uma guerra muito grande com o Irã, né? O Trump, com certeza, tem uma agenda muito mais importante do que conversar com uma figura política no Brasil que vai disputar a reeleição com Lula. Então não é importante para o Trump, como é para o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, essa reunião. Então tem tudo para não acontecer essa reunião mesmo, né? Então quando você vê, por exemplo, os aliados do Flávio Bolsonaro preocupados e avisando, né, que provavelmente o Trump não vai conseguir se reunir com o Flávio Bolsonaro, o Trump deixou de ir no casamento do seu filho para ficar em Washington, ou seja, está já criando uma narrativa para mostrar que essa reunião não deve acontecer, né? Aí qual que é o segundo plano? Vai se reunir com algum secretariado do Trump, vai se reunir com o Marco Rubio, vai se reunir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Então, com toda certeza, o bunker político do Flávio Bolsonaro está pensando, sim, né, na estratégia, caso essa reunião não aconteça, e na estratégia do que vai acontecer, né? Quem que o Flávio Bolsonaro poderia conversar para mostrar que a ida aos Estados Unidos, de alguma forma, não foi uma ida perdida. Pelo contrário, foi uma ida proveitosa e que possa render narrativas políticas e frutos para o processo eleitoral no Brasil. Neila. Para trazer mais detalhes sobre essa pauta que interessa o Brasil inteiro, eu converso agora com a nossa repórter Camila Xavier. Camila, a gente sabe que, como eu disse, é uma pauta que, além de interessar o Brasil inteiro, ela tem muita força eleitoral, mas de forma prática, quando é que o trabalhador que vive da escala 6x1 vai poder sentir essa diminuição na escala dele? Muito boa tarde, Rafael, todo mundo que nos acompanha. Olha, como a gente ouviu aí o presidente Hugo Mota, vai ser então 60 dias depois que essa lei, essa PEC, né, essa emenda à Constituição for promulgada. Isso quer dizer o quê? A gente não tem então ainda uma data fixa, já que esse projeto tem um cronograma para ser aprovado aqui na Câmara dos Deputados, mas ainda não tem uma previsão de quando ele deve ser aprovado lá no Senado. Então, essa data específica depende da tramitação do projeto lá no Senado. Uma vez aprovado no Senado, promulgado, né, aqui pelo Congresso Nacional, já que é uma PEC, ele não precisa passar pelo veto ou pela sanção do presidente Lula. Uma vez aprovado no Senado, aí o trabalhador tem 60 dias para começar a ver os efeitos práticos dessa mudança, né? E aí o que acontece? Depois de 60 dias já vai haver uma redução imediata de 2 horas. A jornada atual, que é de 44 horas, vai passar a ser, então, de 42 horas e também já vai ser imediato o fim da escala 6x1. Então, o trabalhador que trabalha de segunda a sábado vai ter, depois desses 60 dias, né, os 2 dias do final de semana, os 2 dias de folga. E aí também tem pontos que vão ser ajustados de acordo com as convenções. Isso porque o relator estava explicando mais cedo, Rafael, que tem algumas classes de trabalhadores que, por exemplo, vão optar por ter um dia no final de semana e um dia durante a semana. Então, isso vai depender desses acordos também coletivos, assim como a questão de como vai ser a divisão dessas 42 horas nesse primeiro ano. Isso porque vai ficar uma hora quebrada, né? Vão ser 8 horas e 24 minutos por dia. Então, esses 24 minutos pode ser que sejam diluídos aí, então fique 24 minutos a cada dia, sejam diluídos por todos os 5 dias, ou pode ser que, a partir de uma convenção também do trabalho, as classes definam que o trabalhador vai trabalhar, por exemplo, um dia, 1 hora a mais, e vai diluir isso de uma forma diferente. Então, isso vai depender aí dos acordos. E aí, a ideia é que depois desse 1 ano, depois de um prazo de 1 ano, haja a redução das 2 horas. E aí, sim, o trabalhador vai ter essa escala de trabalho do 5x2, né? 5 dias de trabalho
2 de folga e um regime de 40 horas semanais. Essa é a previsão, Rafael. E aí também o relator, o presidente Hugo Malta, falaram sobre outros pontos que devem ser tratados aí nessa proposta de emenda à Constituição, porque o relatório vai ser apresentado agora às 17 horas na comissão, bem aqui embaixo de onde a gente está, aqui na Câmara dos Deputados. E aí a previsão é de que esse projeto também traga pontos relativos aos MEIs, aos microempreendedores individuais. Isso porque eles têm hoje a limitação, só podem contratar, por exemplo, um funcionário. E aí, com essa redução da escala de trabalho, a ideia é que o projeto traga a previsão de uma alteração, de que uma lei vai regular, então, alterações, mudanças nesses regimes, nessas regras às quais o MEI, por exemplo, se submete, para poder ampliar a possibilidade de o MEI contratar mais funcionários e também de ter aí um valor maior de lucro, né? O valor arrecadado para as pessoas se classificarem, se enquadrarem como MEI. Segundo o presidente Hugo Malta, ele levou essa demanda ao presidente Lula na reunião que eles tiveram hoje no Palácio do Planalto, e o presidente Lula se mostrou sensível a essa demanda. Então, depois, Rafael, que essa proposta for aprovada aqui, depois que se tornar uma emenda constitucional de fato, a ideia é que o projeto de lei que o governo enviou aqui para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, que trata também da redução da escala de trabalho, do fim da escala de trabalho 6x1, que esse projeto se torne, então, um projeto que vai tratar sobre essas especificidades de cada uma das classes de trabalho, de cada uma das categorias dos setores produtivos, porque o que o relator, o presidente Hugo Malta falaram é que eles querem deixar essa abertura na PEC para que cada setor possa tratar dessas especificidades para ninguém sair prejudicado. Então, resumindo, Rafael, a expectativa é que depois de aprovado, 60 dias o trabalhador já vai ver aí o fim da escala 6x1 e 42 horas semanais. É isso, Camila Xavier. Como eu disse, um assunto que tem muito poder, não apenas de influenciar as pessoas, como influenciar as eleições. Então, qualquer novidade, você volta aqui com a gente no Agora Metrópolis. Caramba, Demétrio, são vários novos braços de trabalho do Daniel Vorcaro. Essa coisa toda do plano diretor de São Paulo já é um grande problema, né? Isso vem sendo discutido porque são apartamentos que deveriam ser utilizados como moradia social e a galera que tem grana compra e aluga para o Airbnb e cobra caríssimo em épocas importantes para a cidade de São Paulo. Agora teve virada cultural, mas carnaval, ano novo, enfim, e cobra caríssimo, né, para viver ali uns dias nesses apartamentos. Então já tem esse braço aí da história que é ruim e, claro, o destaque de Daniel Vorcaro junto com a galera da Odebrecht, que muda o nome, né, e tá Novo Honor. Acho que é importante da gente fazer sempre essa ressalva para sempre se lembrar que quando a gente está falando de Novo Honor, a gente está falando, na verdade, do pessoal da Odebrecht. E aí o outro ponto curioso dessa história é que a Lava Jato, até então, até o caso Banco Master, era a grande operação impressionante envolvendo empresa, com números gigantescos, políticos, enfim. Mas o caso do Banco Master é esse caso que agora veio para mostrar para a gente que sempre pode ser pior e muito maior. Tanto que a gente está falando aí, as notícias, acho que a coluna da Andresa que trouxe, que ele falava em devolver 40 bilhões e agora está falando em devolver 70 bilhões. E aí se pergunta, de onde vem tanto patrimônio? Da onde vem a gente sabe, né? Mas onde está, o que é esse patrimônio? E a gente vai descobrindo aos poucos. Parte disso são essas sociedades com a Odebrecht. E a gente está falando também, é bom a gente lembrar que tem essa questão dos apartamentos que são de Airbnb, que eles custam ali, não sei, 500 mil reais. É muita grana, mas se você pensar num cara que tem 60 bilhões, não é isso que faz ele rico. Mas também tem ali, e é relevante, quando a gente fala desses apartamentos de luxo, apartamentos que valem 8 milhões de reais pelo menos, a gente está falando de um cara que sabidamente negociava imóveis em troca de vantagens para as pessoas. É um cara que, como trouxe o repórter Renan Porto aqui do Metrópolis,
fez um negócio estranho para dar um apartamento, e acabou dando, ou vendendo, ou passando para frente um apartamento para o senador Ciro Nogueira. É um cara que negociava, segundo decisão do STF, por investigação da Polícia Federal, 6 apartamentos de luxo, 5 deles em São Paulo, o presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. E aí é importante a gente destacar que é um cara que construía prédios, então em sociedade com a Odebrecht, de apartamentos de até 8 milhões de reais, de a partir de 8 milhões de reais. É um cara que também doava apartamentos para pessoas de interesse. E aí é importante, também nessa apuração que a gente percebeu, quando o Vorcaro tentou pagar a propina para o Paulo Henrique Costa, ou pagou propina para o Paulo Henrique Costa, ele usou 6 empresas que eram controladas, segundo a Polícia Federal, pelo advogado dele, que chama Daniel Monteiro. Uhum. O Daniel Monteiro montava essas empresas, que são sociedades anônimas, e essas sociedades anônimas, elas detinham esses apartamentos. E as sociedades anônimas eram controladas por um cara que é cunhado dele, que é o Hamilton Suac. Essas empresas que eu estou falando, elas são também SAs e elas são controladas pelo irmão do Daniel Monteiro, o que só reforça o vínculo com o Banco Master e talvez com essas coisas escusas que o irmão dele controlava apartamentos para serem doados para virar propina, segundo a Polícia Federal e decisão do STF. Uhum. E aí é curioso que essas SAs, elas saem da mesma fábrica de CNPJ. Existe um negócio que é chamado CNPJ de prateleira, empresa de prateleira. Você quer montar uma empresa, tem quem venda essas empresas prontas, você só tem o trabalho de mudar o nome do sócio. E a fábrica ou o fornecedor era o mesmo das empresas que foram usadas para pagar propina ao Paulo Henrique Costa. Elas tinham lá os mesmos sócios e acabam virando o Banco Master. E aí só mais uma ligação, já que está aparecendo bastante a imagem do Banco Master, pelo menos 2 terrenos foram comprados com empréstimos do Banco Master. Só vai reforçando que são negócios do Daniel Vorcaro, sociedades entre ele e a Odebrecht. Doutor Felipe também nos escuta, está aqui ao vivo nessa conversa a respeito, como eu disse, desse assunto tão sério que tem sido tratado muitas vezes com uma naturalidade dentro do mundo da juventude, entre os jovens. Doutor Felipe, eu queria também que o senhor falasse da sua experiência. Como é que tem chegado essas pessoas buscando essas substâncias? Que tipo de informação elas têm? De fato, há uma impressão de que os anabolizantes são medicamentos corriqueiros e falta mais essa percepção dos riscos? Primeiramente, agradecer a oportunidade de falar de um tema tão importante que é o abuso de esteroides anabolizantes, que está cada vez mais comum. E esse é o ponto central que a gente tem que conversar aqui. Essa não é mais uma morte de um atleta, essa não é uma morte de um atleta específico. É entender que isso deixou de ser um caso isolado, isso está se tornando cada vez mais corriqueiro, o abuso de esteroides anabolizantes está ficando banalizado, inclusive entre pessoas que nem sequer são atletas. E o problema de uma matéria que eu vi, inclusive, não é apenas o coach, que muitas pessoas condenaram esse coach. O problema vai muito além, é muito maior do que isso. Hoje existe uma cultura da facilidade, do famoso ciclo, ganhar o shape e pronto. Isso está extremamente enraizado nessa cultura e as pacientes chegam me pedindo: doutor, eu vim para fazer um ciclo com o senhor porque o senhor é um ginecologista especialista em reposição hormonal em mulher no climatério. E eu já explico que não é assim que funciona. E aí existem 4 cenários básicos hoje para o uso da testosterona. Isso aqui é essencial para a população saber. O cenário 1, a reposição hormonal verdadeira. O paciente ou a paciente que tem o famoso hipogonadismo, ou seja, uma hipofunção do testículo ou do ovário que limita a produção desse hormônio. Ele é uma medicação terapêutica supervisionada que tem um benefício comprovado. Isso não pode ser confundido com abuso. Um segundo cenário, hoje, que os estudos mostram que é muito comum, é o uso terapêutico em algumas doenças, como a pessoa que tem sarcopenia, que o Dr. Lucas trabalha bastante isso para pacientes que precisam ganhar peso, pacientes com HIV, queimaduras, doença pulmonar obstrutivas. Também é uma medicina baseada em evidência.
o cenário que o Gunley se enquadrava era o cenário 4, que é o uso catastrófico, o abuso, onde eles usam de 30 a 50 vezes uma dose maior que a da reposição hormonal. Mas existe também um cenário 3, que é o uso estético suprafisiológico, que hoje é o que se busca de maneira fácil. São doses acima do que é fisiológico, por uma finalidade estética. Alguns poucos estudos que a gente fala randomizados, de curto prazo, mostram algum benefício, mas a gente não tem estudos longos mostrando os riscos a médio e longo prazo. Então, não é isento de risco, mesmo o uso em doses suprafisiológicas, mesmo que poucas. Esse risco não é calculado. E aí, o cenário que o Gunley se enquadrava era esse do caos total, doses absurdas, polifarmácia, uso de múltiplas medicações, insulina, como bem a doutora falou, GH, diuréticos, produtos do mundo famoso underground, que a gente não tem nenhum controle da Anvisa sobre esses produtos. A gente não sabe o que tem ali, tá? A gente sabe que 30% desses produtos são contaminados e a gente não consegue nem sequer saber o que tem ali. E é onde eles buscam. E o que muita gente acha perigoso não é só anabolizante, mas o problema geralmente é o pacote, o famoso pacote completo, onde usam todas essas medicações. E aí o que a doutora falou do uso da insulina é bem verdade, que esses atletas usam para ganhar peso. E o uso da insulina em pacientes não diabéticos, como era o caso do Gunley, pode causar uma hipoglicemia grave e gerar parada cardíaca, que foi o que aconteceu, que culminou na infelicidade que ele teve de ter esse óbito por conta dessa hipoglicemia, que foi culminada também por conta dessa hipertrofia cardíaca que ele teve. E todo esse cenário, ele revela pra gente uma falha da medicina, tá? Existe um médico que... Dois cenários básicos. Um médico que banaliza e vira praticamente um coach hormonal, que ele não entende nada e prescreve essa medicação. E um segundo cenário, que existe o médico que abomina, que demoniza e expulsa o paciente do próprio consultório e entrega ele para a própria sorte, para fóruns de pessoas sem formação. São dois extremos que a medicina falha. E o conceito mais importante que a gente tem hoje, com o estudo europeu mais famoso, é o estudo de redução de danos, que é o quê? É fazer uma parte que diferencia muito tecnicamente. A redução de danos, que não é incentivar o uso, não é validar o uso, mas sim, como a doutora bem falou também, mostrar, orientar e monitorar e impedir que esse paciente morra. Como isso? Não existe... Explicar que não existe o uso seguro de anabolizante em dose suprafisiológica. Existe um risco menor e existe o risco catastrófico, que foi o do Gunley. E o papel da medicina hoje é saber diferenciar isso e impedir que mais pacientes morram acreditando que nada vai acontecer. Então, avisar esse paciente, olha, sua pressão passou de 180, está na hora de parar o uso. Sua função renal aqui está alterada, para de fazer o uso. O seu coração está com miocardiopatia dilatada, para de fazer o uso porque você vai ter uma parada cardíaca. Então, é a gente saber a hora de orientar esse paciente, mostrar que ele está sofrendo dano por conta do uso abusivo e orientar. Um estudo muito recente mostrou que 60% dos pacientes, 66% mais especificamente, dos pacientes que foram orientados, eles não suspenderam o uso e 12% nem sequer iniciaram o uso após terem essa informação dos riscos que os hormônios traziam para ele. Então, esse é um tema que tem que ser mais discutido de maneira técnica e incluir essas pessoas num ambiente seguro para mostrar os reais riscos e benefícios dessa terapia. Não é fazer terrorismo, não é banalizar, e é separar a reposição de abuso e trazer uma solução racional. Esse foi o Opinião Metrópolis de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E para continuar bem informado, se inscreva no nosso canal do YouTube e siga nos acompanhando no LG Channels, pelo canal 143 da sua Smart TV LG, onde você confere a programação da Metrópolis TV 24 horas por dia e de graça.